Cláudio Rezende, para a gente conversar um pouquinho sobre Atlético e Remo, com informações dessa partida desta quarta-feira, a partir de 8 horas da noite, com jornada esportiva começando no YouTube às 7 horas. Cláudio, um abraço, boa noite. Um abraço, Cirilo, boa noite a você, Edu Panzi, a todos. O Galo fechou a preparação hoje pela manhã, debaixo de chuva na cidade do Galo, e o técnico Sampaoli, ele tem o time praticamente completo para essa partida, tirando aqueles jogadores que estão no departamento médico e vão ficar um tempo por lá, Alexander, o Lianco, e nos demais ele tem a turma, inclusive muitos titulares descansados, né? Porque ele preservou vários no fim de semana, vem sendo assim. No Campeonato Estadual, Sampaoli segura alguns titulares e no Campeonato Brasileiro ele vem colocando o que tem de melhor. Então, para amanhã, a tendência é de um time parecido com o que ele escalou diante do Palmeiras, diante do Bragantino. Aí, logicamente, que o Sampaoli, a gente sabe que ele pode mexer em alguma outra peça nessa equipe. Por exemplo, na lateral direita, ele já colocou o Preciado, mas já colocou também o Alan Franco por ali. Deixa essa interrogação. Na zaga, eu acho que ele vai com o Juan e também com o Alonso. O Alonso, inclusive, descansou no fim de semana. E na esquerda, o Renan Lodge, que é o titular da posição. O meio campo, Cirilo, vamos lá. Ele pode ir com o Alan Franco, se ele não for o lateral, né? E aí eu coloco o Alan Franco ou o Igor Gomes como dúvida. Maicon deve jogar com o Vitor Hugo, o Vitor, né, do meio campo. E lá na frente, Bernard, Dudu e Hulk. Um jogador que até agradou o Sampaoli nos últimos jogos foi o Coelho. Até pela posição ali, um jogador mais vertical, né? Porque ele tem um Dudu que é vertical por um lado e do outro lado ele não gostou, por exemplo, do desempenho do Scarpa no primeiro tempo contra o Atlético. Ele tirou o Scarpa, tentou colocar ali o Bernard, que também não é esse jogador tão agudo pelo lado direito também. Mas não vai fugir dessa situação aí. Lá na frente, Dudu, o Hulk. Para Atlético e Remo, o jogo se torna, Cirilo, fundamental para o Galo pelo seguinte: não venceu ainda no campeonato, e aí vem os últimos dois brasileirões, né, de 2024 e 2025, que o Galo teve uma campanha muito ruim, lutando contra o rebaixamento, então tem que reagir, tem que conseguir pontos, ainda mais em casa contra um time que está inicialmente no Campeonato Brasileiro para permanência, né? O Remo, que depois de muitos e muitos anos voltou. Não se pode perder pontos para a equipe que não vai disputar a parte de cima da tabela, ainda mais em casa. Então o Galo amanhã com essa situação, mas com o Sampaoli tendo boas opções para escalar o time. O time tem de melhor aí amanhã na Arena MRV, Cirilo. Ô Panzi, com respeito ao Remo, né? Mas o Remo tá chegando à Série A do Campeonato Brasileiro, tá tentando reconstruir a sua história na elite. O Atlético tem que mostrar autoridade nesta quarta-feira para vencer o jogo contra o Remo, até porque até o próprio Sampaoli, né, já interrompeu a história de pré-temporada, já encara a cobrança de uma maneira diferente. A partir de agora tem que apresentar resultado, Edu. Você falou duas palavrinhas aí e uma me chamou a atenção, que é respeito. Eu acho que o Atlético tem que demonstrar respeito ao Remo, encarando o Remo como encarou Cruzeiro e Palmeiras, por exemplo. Não dividir ou separar grandeza ou tradição, ou camisa, né? Porque eu acho que tem muito de postura do Atlético nesse início de temporada. Se você pegar os enfrentamentos do Atlético em 2026 contra equipes de Série A, você tem 3 jogos, tô certo? Cruzeiro, Palmeiras e Bragantino? Isso aí. Então vamos dividir esses 3 jogos em 6 tempos. O Atlético nesses 6 tempos fez um tempo muito ruim contra o Bragantino. Jogou bem contra o Cruzeiro, jogou bem contra o Palmeiras e o segundo tempo contra o Bragantino deu uma melhorada. Aí você pega campeonato estadual, com equipe sem série, equipe de série D, equipe de série B. Eu acho que o Atlético tem meio que menosprezado, sabe? Faz um gol e acha que ganhou, ou então acha que vai fazer gol a qualquer momento. Eu tenho sentido uma diferença de postura desse Atlético em 2026, quando o assunto é Campeonato Mineiro contra os menores, ou Clássico ou Campeonato Brasileiro. E o Remo, Cirilo, ele precisa ser visto como o Atlético enxerga Palmeiras, Cruzeiro, Bragantino, porque os mesmos pontos desse jogo contra o Remo amanhã são os pontos do jogo contra Flamengo, contra Palmeiras, contra Inter. E é assim que tem que ser encarado o Campeonato Brasileiro de Série A.
todos os jogos têm o mesmo valor. Então, encarar com postura de time que está disputando o Campeonato Brasileiro. E é fundamental que o Atlético vença, porque já tropeçou nas 2 primeiras rodadas, ainda que não tenham sido atuações muito ruins. Repito, à exceção do primeiro tempo lá em Bragança. E as lições estão nos 2 últimos anos, né? Em 2024, quando o Atlético encarou o Campeonato Brasileiro como nunca mais deve ser encarado na vida do Atlético. E em 2025, quando perdeu muitos pontos em casa e principalmente para esse tipo de adversário, jogando em BH ou fora, principalmente fora, que a campanha do Atlético foi absolutamente ridícula como visitante no ano passado. Então, a primeira coisa que eu espero é postura. Uma postura de campeonato brasileiro de Série A. O Atlético precisa dar a resposta. Eu não gosto da palavrinha obrigação, mas se você olhar para a tabela hoje, o Atlético tem a obrigação de vencer o Remo em termos de tabela. Se a gente for falar em termos de investimento, de qualidade, aí a responsabilidade também ela é toda do lado alvinegro. Ô Panzi, o que você espera ver de diferente do Atlético, né, nessa partida, além de postura? Você acha que realmente não tem mistério, a escalação tem que ser essa mesmo que o Cláudio trouxe, que é um time já bem desenhado pelo Sampaoli, né? Nós não temos lá tantas surpresas mais antes do jogo, antes de imaginar, como imaginávamos anteriormente. Mais né? ou menos, mais ou menos. Tipo o quê? Vai. Não, eu nunca espero... Mas os times ali foram parecidos. Sempre parecidos. Esses 3 que você citou aí, Cruzeiro, Palmeiras e Bragantino, são bases parecidas. Parecidíssimos. 2 ou 3 peças ali no máximo. O que eu não gostei nesses 3 jogos foi a estratégia pensada pro jogo contra o Bragantino, sabe, cara? Isso não entra na minha cabeça, o Atlético abusar de chutão, de bola longa. Ela acontece em todos os jogos, quase todos os times usam da bola longa, mas ela não pode ser sua única ideia. E lá em Bragança o primeiro tempo foi a única ideia e o Sampaoli preparou mal o time para esse estilo de jogo, né? Você não joga com bola longa, bola quebrada, tendo Dudu de um lado e Bernardo do outro. São jogadores fisicamente não preparados para esse tipo de jogo, tanto que ele tira os dois no intervalo. Então eu espero uma estratégia diferente dessa e que a gente já viu na atual temporada e vou bater na tecla do foco, da postura do time de encarar o Remo como estivesse encarando Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo, Internacional, que é isso que precisa ser cobrado desse time do Atlético e com o torcedor também. Que o torcedor compre a briga do jogo como se fosse um grande adversário pela frente. O que eu falo aqui pro time, de ter postura, de encarar o Remo como se fosse um grande do futebol brasileiro, às vezes fica meio que por terra quando o cara entra em campo no jogo e tem ali 20 e poucos mil pagantes na arena. Então é importante que o torcedor também entenda o tamanho, a importância e a responsabilidade desse jogo diante do Remo, que a gente tenha um bom público também nessa partida. E em relação à ideia de jogo, Cirilo, ainda com calma. Acho que a cobrança tem que acontecer, as críticas, os elogios, mas eu ainda vou com o pé alto no acelerador, não vou com o pé baixo não, porque eu acabei de citar aqui 3 jogos na temporada contra equipes de Série A, 3 jogos com escalações semelhantes e todos os outros com um time bastante mexido, com minutagem para garoto. Se eu não estiver enganado, são 10 jogadores da base no elenco profissional, mais 6 reforços. Mais 6. Então são 16 jogadores ali diferentes num elenco. Não é simples, uma mudança de ideia de jogo. Ano passado o Sampaoli chegou e nos surpreendeu a todos com um Atlético muito mais defensivo do que ofensivo e esse ano nitidamente já tentando mudar esse estilo de jogo. E isso tudo demanda tempo, mas é o que eu falei agora há pouco, é um calendário diferente. Jogos e tempo, eles não estão, eles se misturam. E aí o Atlético precisa dar resposta e o Sampaoli também o quanto antes. Ô Cirilo, eu verifiquei aqui desses 3 jogos, 9 jogadores, contando com o Everson, jogaram esses 3 jogos. Os 3. O que mudou? Preciado, Alan Franco e o Igor Gomes. Esses aí que um jogou um jogo, outro Preciado jogou... porque saiu lesionado do Clássico e não jogou contra o Palmeiras. E aí voltou, o Bragantino foi ele. E teoricamente jogaria, né? Contra o Cruzeiro, o Franco foi reserva. Não, o Igor Gomes foi reserva. Foi pra lateral. Isso, mas entrou com meia hora. Entrou com meia hora o Igor Gomes. E no jogo seguinte o Igor Gomes jogou também contra o Palmeiras, até porque o Franco foi pra lateral e o Preciado estava fora. Então nós podemos dizer que tem uma base. Tem uma base muito clara aí. E eu acredito nessa base para amanhã. Eu também acredito nessa base com
poucas mudanças. Você falou quantas? 9, Cláudio? 9 jogadores. Então a gente pode ter de 2 a 3 mudanças. É isso aí, no máximo. Não vejo exagero nenhum. E o torcedor, tá na boca do torcedor algumas delas, né, Cirilo? Scarpa no time, talvez a ausência inicial do Igor Gomes. Eu já tô batendo essa tecla aqui há muito tempo, eles não disputam a mesma vaga. Aliás, uma crítica ao Sampaoli no último jogo, o Igor Gomes como o articulador, não dá, cara. Sabe, como segundo volante eu até entendo, ele já mostrou algo, mas como o cara responsável ali por articular, acho que não dá. E não é esse cara o Scarpa também, o Scarpa é meia direita. A disputa do Scarpa nesse time é pelo lado direito, como um cara do corredor central, ou às vezes mais aberto. Para mim isso está muito claro e nítido. Então eu tô com o Cláudio, ali de 2 a 3 no máximo. Mudanças com uma base mantida. Cai naquilo que a gente tem falado, né, Cirilo? Acabou essa história de 11 titulares. Hoje no futebol, no mundo inteiro, os treinadores têm uma base titular. E dentro dessa base, 2 a 3 mudanças a cada jogo. Vamos de volta, vamos fechar as notícias do Atlético nesse primeiro tempo com o Cláudio Rezende. Tem mais também de bastidores, né, Cláudio? Exatamente, Cirilo. E uma notícia boa para o torcedor do Atlético, confirmada pelo diretor Paulo Brax. Em entrevista ao canal do YouTube, HG Play, ele falou que está já pronto, encaminhada a negociação com o primeiro volante, que é uma busca do Atlético nesta janela do início do ano. Primeiro volante, então, esse nome não foi falado, né? Mas o Paulo Brax garante que as negociações estão encaminhadas. O que a gente pode destacar, que não vai ser o Matias Galazza, aquele do Tadieres. Inclusive o Brax comentou que é muito difícil negociar com o Tadieres. E a não negociação não tem nada a ver, de acordo com o diretor do Galo, com a questão lá de que o Atlético estaria em débitos com alguns clubes. Não tem nada a ver isso aí, foi mais falácia mesmo da diretoria lá do Tadieres, que é muito difícil negociar. O outro jogador, Torreira, o Atlético chegou a fazer um pré-acordo de acordo com o Brax, mas não caminhou, ele acabou ficando por lá. É um jogador muito no nível elevado, difícil de trazer. E o Fred, que foi formado aqui no Atlético, hoje está no futebol da Turquia. Segundo o Paulo Brax, o Cirilo, as portas estão abertas. É um desejo do clube de ter o Fred, mas como ele tem contrato por lá, não vem agora. Nessa janela sem chance, mas no meio do ano, pelo que deixou transparecer o Paulo Brax, o Galo vai forte para tentar trazer o Fred. Vamos tentar descobrir quem é esse primeiro volante, mas que está encaminhado, de acordo com o diretor do Galo, já está encaminhado. É boa notícia, o torcedor está ansioso para essa contratação, Cirilo. Notícia importante, sem dúvida, Cláudio. Importante também que coletivamente o Atlético melhore, né, Edu? Principalmente, né? A parte coletiva, a parte tática que o Atlético melhore e individualmente também. Que os jogadores sejam mais decisivos, consigam acrescentar algo nessa equipe. E tomara que esse volante chegue o quanto antes, né? Não seja só anunciado nos próximos dias, mas que esteja apto, pronto para jogar, porque o Atlético está precisando sim do volante e do zagueiro, né, Cirilo? É o zagueiro Lomônaco, né, que a gente falou ontem, Cirilo. O dirigente lá hoje deu uma entrevista até dentro do carro lá na Argentina e falou o seguinte: a proposta do Atlético foi ridícula. Segundo ele, por esse valor não sai. E o Paulo Brax comentou também, falou que é difícil negociar com os argentinos. O modus operandi na Argentina é assim, né? Fala muito da imprensa e fica dificultando as negociações. Eles querem manter o Lomônaco pelo menos até o meio do ano. É uma negociação difícil, como eu já vinha dizendo ontem. A questão do zagueiro, a gente cobra peça, né? E eu acho que o Atlético precisa sim contratar zagueiro, mas a cobrança tem que ser em cima do treinador também, do Sampaoli, que precisa ajustar melhor o sistema defensivo. Eu acho que defesa é muito mais organização, posicionamento do que nome. O grande zagueiro, é claro que ele te faz queimar etapas, você consegue melhorar e organizar a defesa mais rápido com grandes jogadores, mas fato é que o Sampaoli nunca foi aquele treinador de encher os olhos em sistema defensivo, né? Nunca. Então a cobrança tem que ser feita também por melhor organização defensiva, independentemente das peças.